Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar sobre um importante pensador, filósofo do século XV. Me refiro a Giovanni Pico della Mirandola. Este italiano nasce no ano de 1463 e vem a falecer no ano de 1494. Ele é conde, tem o título de conde, vem, portanto, de uma família nobre, nasce no vilarejo, na cidade de Mirandola, na Itália, e vem a falecer na cidade de Florença, também na Itália. Desde criança, ele demonstra grandes dons artísticos e passa a ter fama de possuir uma grande memória. Veja, a memória dele era tão boa que ele poderia ler um poema, ao mesmo tempo memorizar aquele poema e recitar o poema de trás para frente. Então ele ficou famosíssimo pela memória que ele possuía, isso já demonstrado a partir dos 14 anos de idade, pelo menos. Que, aliás, é aos 14 anos de idade que ele começa a se dedicar à sua formação profissional, que ele começa realmente a estudar as línguas, estudar direito, filosofia, teologia, que é a formação dele. Tá? Nós podemos falar que Pico della Mirandola, ele tem formação em direito, em teologia e também em filosofia. E ele, para completar seus estudos, ele viajou por alguns países em particular, vou citar a Itália e a França. Lembrando que a Itália ela não é como é hoje, um país só. Eram vários países menores. Tá? Havia várias divisões políticas dentro da Itália. Então ele viaja por cerca de 7 anos pela Itália e também pela França, buscando livros raros, estudando, aprendendo idiomas. Ele sabia um monte de idiomas. Realmente, não vou nem falar números, mas a quantidade de idiomas que ele conhecia, que os comentadores nos dizem que ele conhecia, é realmente impressionante. Então, ele estudou também a parte mística, o misticismo. Em particular, o misticismo proveniente do cristianismo. Mas ele dedicou uma parte do seu tempo a estudar a Cabala e o Talmud. Tá? Mas também, na área da filosofia, ele se dedica a Platão e ao neoplatonismo. Claro, tudo voltado para uma teologia mística cristã. Há estudos também do hermetismo e com relação a Aristóteles e a escolástica. Veja, ele é um pensador eclético. Então é claro que nós vamos encontrar elementos de Aristóteles e da escolástica dentro do seu pensamento. Isso é indubitável. Agora, em âmbito geral, ele vai fazer uma oposição, vai ter uma reação de oposição tanto à escolástica, tanto a Aristóteles, porque ele se posiciona mais próximo do neoplatonismo. Agora, por favor, dentro do neoplatonismo nós também encontramos elementos de Aristóteles. Não é uma coisa pura. Então, mesmo havendo uma oposição a Aristóteles e à escolástica, nós vamos encontrar elementos de ambos em seu pensamento. E ele morre bem cedo, aos 31 anos de idade. Desde a época da sua morte até tempos recentes, havia uma discussão. Alguns argumentavam que ele poderia ter morrido por sífilis, e outros que ele teria sido envenenado, inclusive pelo seu secretário. Parece que haveria até testemunhos que ele teria confessado que teria ajudado na morte do Giovanni Pico della Mirandola. Agora, não havia certeza, mas havia realmente essa desconfiança que ele teria morrido por envenenamento. No ano de 2008, 3 universidades italianas se reuniram e exumaram o corpo. E com essa exumação do corpo, ficou descartada de vez a hipótese dele ter tido
sífilis. Não havia traços algum dessa doença nos restos mortais dele. Em compensação, encontraram traços bem marcantes de arsênico, um veneno. Então veio-se a comprovar, por meio dessa exumação ocorrida no ano de 2008, que ele de fato morreu envenenado. O Marcílio Ficino, que nós também temos vídeo sobre ele aqui no nosso canal, ele foi o mestre do Pico della Mirandola. E o Marcílio é um pensador neoplatônico. Ele traduziu toda a obra do Platão, toda, do grego para o latim. E isso teve uma influência muito forte em Pico della Mirandola. Agora, sempre lembrando que por mais que ele tenda ao platonismo e ao neoplatonismo, o Pico della Mirandola deve ser visto como um pensador eclético. Há vários ramos da filosofia, da teologia, do misticismo que convergem no seu pensamento. Aos 23 anos de idade, no ano de 1486, ele há de publicar as suas 900 teses. Isso é muito importante, gente. Esta publicação tinha por objetivo conciliar correntes filosóficas da época e místicas com o cristianismo. Veja bem, ele se propôs a fazer um debate sobre todas essas teses em Roma. Escolheu Roma porque é onde se localizava o Papa, os cardeais. Ele queria que o Papa, os cardeais da Igreja Católica, Apostólica, Romana, participassem no debate também. E ele se propôs, inclusive, a pagar a viagem de qualquer erudito estivesse, que parte do mundo estivesse, que gostasse de debater, por meio da retórica, estas teses com ele. Então, ele queria fazer ali uma unificação, uma junção do pensamento até aquele momento presente, o pensamento filosófico religioso. E as teses seriam mais uma forma de propor o debate. Só que, veja, o Papa e os cardeais não gostaram da ideia, não. Quem é esse homem, 23 anos de idade, está querendo discutir aqui em Roma essas teses que ele escreveu? Tá? Quer convidar todo mundo, fazer uma espécie de concílio aqui em Roma, só com intelectuais do mundo todo? Tá? Que história é essa? Então, os assessores do Papa analisaram essas teses e inicialmente condenaram 13 dessas teses. 13 teses são heréticas. Elas não podem ser divulgadas, são proibidas, são condenadas. O Giovanni Pico della Mirandola até procurou defender essas 13 teses. Ele tentou argumentar e até concedeu em retirar essas 13 teses do contexto maior das 900, mas não adiantou muito não. Logo a seguir, todas as 900 teses foram condenadas. E isso acabou resultando em perseguição e em prisão. Tá? A tal da reunião que ele queria fazer com todos os intelectuais europeus e da parte do mundo que fosse, em Roma, acabou não ocorrendo, porque foi proibida. Sim, foi proibida pelo Papa, pelos cardeais. Roma proibiu. A Igreja Católica, Apostólica, Romana proibiu. Condenou as teses e prendeu o Pico della Mirandola. Ele foi preso por divulgar essas teses que passaram a ser condenadas, vistas como heréticas. E para ele ser solto, veja bem, o seu mecenas é aquela pessoa que financia o artista, não? Geralmente pessoas muito ricas que vêm a financiar os intelectuais, os artistas na época. E o mecenas, Lorenzo de Médici, o Magnífico, ele teve de interferir para obter a liberdade do Pico della Mirandola. O Pico della Mirandola também foi mestre da Academia de Florença. Lembra? Ela foi fundada pelo Marcílio Ficino. Tá? É uma academia platônica. E foi um dos mais destacados humanistas
do Renascimento italiano. Não é pouca coisa não, gente. E a principal obra, porque veja, você vai dizer, não, a principal obra é as 900 teses. Sim, até seria. Só que, talvez até por motivo da proibição das mesmas, o que ficou para os nossos dias foi a introdução que ele escreveu para as 900 teses. É pequenininho, você encontra em português. Procura um pouco na rede, você encontrar um PDF com a introdução a essas 900 teses. Acabou sendo a sua obra mais famosa, que ficou realmente para a posteridade. O nome é Sobre a Dignidade do Homem. Ou, se preferir um nome mais completo, Oração sobre a Dignidade do Homem. Porque, na verdade, é uma oração. Tem o objetivo de ser um prefácio, uma introdução a estas 900 teses. Então, Oração sobre a Dignidade do Homem, ou, abreviadamente, Sobre a Dignidade do Homem. E é um manifesto do Renascimento italiano. Muito, muito importante, é muito pequeno. Talvez você até encontre livros aí de 200, 300 páginas com isso. Mas se você for ver, aí tem o prefácio, tem a introdução não sei de quem, tem o texto original em latim, tem o comentário do comentador fulano de tal. Em suma, tem um monte de coisa, porque realmente para encher livro, para dar número de páginas, porque sobre a dignidade do homem é um prefácio, uma introdução, tem o tamanho de uma introdução, de um prefácio, é pequeno realmente. E, gente, eu vou prosseguir, tem muito que explicar sobre ele, claro, mas se você está gostando aí, deixa o seu comentário sobre o Pico della Mirandola e se inscreve no canal. É útil para você? Se é útil, se inscreve no canal e ajuda a divulgar. Conto com você, porque se você não divulga, é que vai divulgar o nosso canal aqui de filosofia. Se é do seu interesse, mas vamos lá. O Pico della Mirandola, ele vai dar uma ênfase e vai ter como ponto de partida da sua reflexão filosófica e também teológica, não mais, como era na Idade Média, Deus. Porque na Idade Média, toda reflexão filosófica, teológica, tinha como ênfase principal e ponto de partida a Deus. Tudo começava em Deus. Mas não é o caso do Pico. O Pico della Mirandola, eles estão no Renascimento. Então a ênfase se desloca de Deus para o homem. Tá? Este homem, este humano, ele passa a ser valorizado, muito valorizado. E enquanto que, na Idade Média, o homem era visto, a ênfase em relação ao homem era dada à natureza pecadora do mesmo. Entende a diferença? Na Idade Média, o que importava era a natureza pecadora do humano. Mas no Renascimento, e o Pico della Mirandola é um grande representante do Renascimento, do humanismo italiano, a gente tem de pensar que esse humano é valorizado. Veja bem o título da obra dele, a sua principal obra, Sobre a Dignidade do Homem. Isso seria um título impensável na Idade Média. Veja, estou falando da dignidade do ser humano, da capacidade de autodeterminação deste humano. Ele tem controle sobre suas decisões, ele tem controle sobre o que ele é, ele se autodetermina. Ele é capaz de criar por meio de transformação que exerce sobre a natureza. Veja, isso você não vai encontrar em outra criatura. Ele pode mudar a natureza, ele pode mudar o curso de um rio, ele pode transformar um deserto numa floresta, ou vice-versa. Ele cria cidades. Então ele é capaz de criar por meio de transformação que exerce sobre a natureza que está ao seu redor. Então a ênfase, veja bem, se a gente for pensar em termos de Idade Média para o Renascimento, a ênfase sai do teocentrismo, que teo é Deus, então tudo centrado em Deus, para o antropocentrismo, antropo de homem, então tudo centrado neste humano.
Então muda do teocentrismo para o antropocentrismo. E isto, veja bem, pelo uso da nossa razão. A nossa razão nos fornece a consciência da nossa liberdade. Porque não é só ter liberdade, é eu estar consciente que eu tenho esta liberdade. E eu obtenho isso por meio da minha razão. Tá? E é isto que vai me conferir dignidade. A dignidade deste humano. Beleza, gente? E aí a gente vê que o humano é uma criatura toda especial. Ele está entre os anjos de um lado, sim, porque como um autor cristão, ele entende que anjos existem. Então está entre o anjo e está entre o mundo natural, todo esse mundo aqui, os animais, as plantas. Então, este humano, ele é um mediador. Ele tem a capacidade de se autoconstruir. E isso, veja bem, não é pouca coisa não, gente. O animal, tá, e o anjo, eles só podem ser o que são. E estão presos à sua natureza, tanto o anjo, tanto o animal. Tá? Eles não fogem da sua natureza. Pensa bem, o cão que o seu avô tinha, que já faleceu, não sei se o seu avô ainda é vivo, mas o cão dele, se ele tinha um cão, já faleceu. Tá? O cão do seu avô ou do seu bisavô já faleceu, mas esse cão vai ser igual ao cão que o seu neto vai ter. Tá? Se você hoje tem um neto, tá? E esse neto tem um cão, esse cão é igual ao cão do seu avô, ou mesmo do seu bisavô. Porque um cão é um cão, ele não muda a sua natureza. Vão passar as décadas, vão passar os séculos, vão passar os milênios, e o cão vai continuar sendo um cão. Um gato vai continuar sendo um gato. A natureza do gato não é mudável. E um anjo? O anjo também não muda. O anjo está preso à sua natureza. Um anjo de 1000 anos atrás e um anjo de hoje continua sendo um anjo. Um anjo é um anjo e nada mais. Um cão é um cão e nada mais. Um gato é um gato e nada mais. Mas o humano não. O humano pode sim mudar a sua natureza. O humano se assemelha, portanto, a um ser divino. Tá? E isto é interessantíssimo, gente. Pode ser quem ele quiser ser. Ao contrário do anjo, ao contrário do cão, do gato, de uma planta. Tá? O humano pode ser quem ele quiser ser. O humano se autoconstrói no decorrer de sua vida. Não possui um destino previamente traçado que ele deva seguir e arrisca que inexoravelmente ele vai seguir aquele destino. Não, isso não está presente no humano. Ele pode escolher viver como um animal, sim. Ele pode se aproximar do reino animal. Então ele pode escolher viver como um animal na natureza. Ou ele pode se aproximar do divino. Ele tem essa possibilidade de escolha. É o ser mais digno de toda a criação, justamente porque ele pode escolher. Ele tem liberdade para tal. É o grande milagre na criação de Deus. E por que é o grande milagre, gente? Pensa bem. É justamente por não possuir seu destino traçado ao nascer. O cão, quando nasce, ele já tem o seu destino. Ele não vai mudar. O gato, quando nasce, já tem o seu destino. O anjo não vai mudar o seu destino, mas o humano, ao nascer, ele é dono das suas escolhas. Ele pode sim se criar, se recriar e mudar o seu destino. Ele não tem um destino previamente traçado. O humano possui uma natureza, portanto, indeterminada, indefinida, não fixa. É uma natureza livre. E essa natureza nem os anjos possuem, porque os anjos também não são livres, da mesma forma que os animais. Tanto os anjos, tanto os animais, possuem uma natureza diametralmente oposta do humano. Porque, veja, anjos e animais possuem uma natureza determinada, uma natureza definida, fixa, tá? E que não é livre. Entendeu, gente? E por tudo isto, o humano é um milagre vivente.
é um ser intermediário entre o tempo e a eternidade. E por que isso? Porque este nosso corpo é mortal, ele há de perecer, vai morrer, vai deixar de existir. Mas este humano possui uma alma que é eterna, que é imortal. Então é um ser que está ali, no meio disto. Ele está entre, tá, o tempo que está presente no seu corpo, você nasce, você cresce, você envelhece, você morre, tá? E a eternidade da sua alma, tá? E você está ali como um ser intermediário entre tempo e eternidade. Tudo na obra de criação de Deus possui um lugar definido, um lugar ali para esta coisa, e um destino, tá? Seja os astros lá no céu, você vê os planetas, você vê os sistemas solares, você vê as galáxias, ou mesmo os anjos, que são criaturas de Deus, os animais, as plantas, tudo na criação, tudo sem exceção, possui lugar e destino, tá? Sempre, tá? Mas, e aí Deus criou tudo isto, mas faltava algo. Faltava algo ao final da criação. E este algo era o humano. E por quê? Tá? Tinha de haver um ser, tá? Um ser fora dessa cadeia de criação. Porque essa cadeia tem um lugar para cada coisa, tudo é definido. Então tinha de ter algo fora dessa cadeia de criação. Algo com liberdade de contemplar a obra majestosa da criação e admirar. E este humano é quem tem esta capacidade, por meio da sua razão, por meio da sua liberdade, de apreciar a obra de Deus. Veja bem, gente, o que adiantaria Deus fazer essa obra linda, maravilhosa, majestosa, se não tivesse nela um ser capaz de contemplar e dizer, é magnífico. E esse ser é o humano. O humano pode admirar a obra da criação. Deus cria o humano. Deus cria o milagre, porque o humano é um milagre. O humano, portanto, ele é o último ser a ser criado e não possui um lugar fixo na criação. Pois essa já estava toda realizada. Pensa bem, gente. Quando o humano foi criado, tá? Se você pegar a Bíblia, tudo mais já estava criado, o humano foi a última coisa. Então ele está fora dessa cadeia da criação. O humano em si mesmo é, portanto, um milagre. E por meio de sua razão, ele pode escolher como viver, como ele quer viver, como ele vai viver a sua própria vida. Se ele vai viver como um animal, está preso à natureza, ou se ele vai viver como um ser divino. Isso é escolha deste humano e de mais ninguém. Porque o humano é um ser com liberdade. Um ser que pode contemplar a criação de Deus e se maravilhar com a mesma. Isso não é pouca coisa não, gente. Porque veja, um gato e um cão, você pode botar ele à noite ao relento, embaixo de um céu lindo, estrelado. Mas o cão e o gato não têm capacidade para contemplar quão majestosa é essa criação. Um peixe pode nadar, mas nas águas em que ele está, ele não tem capacidade de contemplar o quanto majestosa é a criação de Deus. Nenhum animal tem, só o animal humano. E por causa disso, o humano é um ser digno, tá? A dignidade do humano está nesta razão que lhe proporciona liberdade, escolha, tá? E a capacidade de poder contemplar a criação divina, de poder olhar para este universo maravilhoso e se admirar, ficar maravilhado com a criação de Deus. Gente, olha a ênfase toda na dignidade do humano. O quanto que o humano é importante. Um milagre. E este milagre, ele tem
de ter a sua dignidade respeitada, reconhecida. Então, se a gente vai falar em direitos humanos, a gente tem de pensar em Pico della Mirandola. A gente tem de pensar na dignidade humana. Tá? O humano é um ser especial. Eu espero ter me feito claro, gente. Muito obrigado mesmo pela presença até aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário, ajuda a divulgar se o canal lhe é útil. Então, olha, muito obrigado. Até mais, gente. Valeu mesmo.